Hoje eu vou explicar uma das frases mais mal compreendidas da psicanálise lacaniana. Quando Jacques Lacan afirma não há relação sexual. Ele não está dizendo que as pessoas não se relacionam, não está negando o ato sexual, não está fazendo moral nem dizendo que o sexo é impossível, frustrante ou que ninguém se entende na cama. Ele está formulando uma tese estrutural. E se você entender isso de verdade, você entende algo central sobre desejo, amor, conflito e até sobre por que o amor dói tanto, mesmo quando é bom. Fique até o final, porque essa frase não é um desabafo pessimista de Lacan. É o coração da sua teoria do desejo e da sexualidade. Muita gente lê, não há relação sexual e pensa, Lacan era um misógino, ou ele odiava o sexo. Ou é só mais uma frase chique para dizer que ninguém transa direito. Errado. A frase aparece pela primeira vez no seminário Encore, 1972 a 73, e Lacan a repete em vários momentos. Mas ela não é sobre a prática sexual real, sobre ereção, orgasmo, penetração, prazer mútuo. Tudo isso existe, acontece, pode ser maravilhoso ou desastroso. O que Lacan diz é que não há relação sexual no nível simbólico, ou seja, não há uma relação complementar, harmoniosa, de encaixe perfeito entre o masculino e o feminino no registro do significante. Não há uma fórmula que diga homem mais mulher igual relação sexual plena e recíproca. Por quê? Porque o sujeito humano é barrado pela linguagem. E a sexualidade para nós passa pela linguagem. Fundamento 1. O sujeito barrado e a falta. Lembre, para Lacan, o sujeito é efeito da linguagem. Quando entramos na linguagem, perdemos a jouissance imaginária do corpo uno, o real do corpo antes do significante. Somos castrados simbolicamente. Aceitamos a lei do pai, o nome do pai, que introduz a falta. Essa falta é irremediável. Não há objeto que a preencha de vez. O falo, nesse sentido, não é o pênis real, é o significante da falta, o que falta para completar o outro. Então, quando um sujeito deseja o outro sexualmente, ele deseja o quê? Deseja o outro completo, o outro que teria o falo, que não faltaria. Mas o outro também é barrado. Nenhum sujeito tem o falo. Ninguém é o falo para o outro de forma plena. Portanto, não há relação sexual porque não há simetria, não há complemento perfeito entre os sexos no simbólico. O que há é uma tentativa simétrica de tapar a falta do outro com o próprio corpo, com o gozo, com o amor. Fundamento 2. As fórmulas da sexuação. Lacan vai mais longe e formaliza isso nas fórmulas da sexuação, no seminário Encore. Ele não divide simplesmente homens de um lado, mulheres do outro. Ele fala de posições subjetivas. Lá do homem, todo X é submetido à função fálica, mas há uma exceção, o pai primordial, o gozo ilimitado. O homem se posiciona como todo fálico, mas busca o gozo suplementar na exceção, a mulher como objeto A. Lá do mulher, não todo X é submetido à função fálica. A mulher não está no falo, há um gozo outro além do falo, um gozo não todo fálico, mas esse gozo não se deixa simbolizar plenamente. Resumindo brutalmente, o homem tende a buscar na mulher o complemento que tapa sua falta, mas ela não é o complemento. A mulher tende a buscar no homem o significante que a faça existir como objeto de desejo, mas ele também falta.
Não há relação porque os dois lados não se encontram no mesmo registro. Um busca gozo fálico mais suplementar, o outro busca gozo, outro que escapa ao falo. Não há encaixe, há encontro, há gozo parcial, há amor, mas não relação sexual no sentido de uma relação harmônica e recíproca no simbólico. Exemplo clínico: paciente, homem de 38 anos, casado, chega dizendo: eu amo minha esposa, transamos bem, mas sinto que falta algo. Ela diz que eu não a desejo de verdade, que estou distante. Eu me sinto culpado, mas não sei o que fazer. Na análise, emerge: ele fantasiava a esposa como uma mulher perfeita, que o completaria, que entenderia tudo, que daria gozo total. Mas quando ela se mostrava faltante, cansada, irritada, com desejos próprios, ele se frustrava, porque ela não é a mulher que eu preciso. Isso é o impasse. Ele busca nela o falo que ele mesmo não tem. Ela, por sua vez, buscava nele o significante que a fizesse sentir desejada de forma absoluta, mas ele também faltava. Não há relação sexual, porque cada um demanda do outro que o outro não pode dar, a completude. O que há é amor, tentativa de fazer existir a relação, ciúme, ódio, separação, tudo para contornar o fato de que, no fundo, não há simetria. Então, o que Lacan quis dizer com não há relação sexual? Que a sexualidade humana é marcada pela falta estrutural, que o desejo nunca encontrou seu objeto definitivo, que o amor e sexo são tentativas heróicas e muitas vezes dolorosas de criar uma relação onde, no nível simbólico, ela não existe. Isso não é pessimismo, é libertador, porque tira a ilusão de que o parceiro certo vai resolver tudo, porque coloca a responsabilidade no sujeito, assumir seu desejo sem esperar que o outro complete, porque abre espaço para o encontro real, imperfeito, parcial, mas possível. Não há relação sexual, mas há encontros, há gozo, há amor que não tapa a falta, mas a atravessa. Se essa frase te incomoda ou te intriga, talvez seja porque ela toca algo muito íntimo. Traga isso para a análise. O incômodo é um bom começo. O choque da frase. A frase causa escândalo porque parece absurda. Como assim não há relação sexual? As pessoas se relacionam o tempo todo. Casam, transam, têm filhos, se amam, brigam, fazem as pazes. Sim, tudo isso acontece. E acontece muito, e pode ser lindo, intenso, doloroso, transformador. Mas Lacan não está falando do encontro de corpos. Ele está falando da impossibilidade de complementariedade estrutural entre os sexos. Ele está dizendo que não existe uma fórmula simbólica que garanta harmonia perfeita, encaixe total, reciprocidade plena entre o lado homem e o lado mulher, no registro da linguagem e do desejo. Vamos desmontar isso com calma, porque é aí que o choque vira compreensão. Primeiro, o que é relação para Lacan? Não é só o ato sexual concreto. É uma relação no sentido simbólico, uma articulação lógica, uma equação que se sustenta sem falha. Algo como homem mais mulher igual a um todo complementar, sem resto, sem falta. Na biologia, nos animais, há acasalamento que funciona assim: instinto, encaixe perfeito de órgãos, reprodução. Mas no ser falante tudo muda. A sexualidade passa pelo significante e o significante introduz a castração, a falta. Nós não temos acesso direto ao gozo do corpo. O gozo é sempre mediatizado pela linguagem, pelo outro, pela fantasia. E o outro, o lugar onde o sujeito busca completude, também é barrado. Não há outro do outro.
Ninguém tem o significante último que completaria o outro. Então, quando um sujeito deseja sexualmente o outro, ele não deseja só o corpo, deseja o outro completo, o que supostamente tem o que lhe falta, o falo simbólico. Mas o outro também falta, ele também é castrado. Nenhum dos dois pode ser o falo para o outro de forma definitiva. Por isso não há relação, não há simetria, não há reciprocidade estrutural. O que há é a simetria radical. Cada posição sexual, homem ou mulher, no sentido lacaniano, se relaciona com o gozo de forma diferente, e essas formas não se completam mutuamente como peças de um quebra-cabeça. É como se cada um estivesse procurando no outro a chave que fecha sua própria falta, mas a chave não existe. O outro pode dar gozo parcial, amor, prazer, ternura, até êxtase momentâneo, mas nunca a completude. Sempre resta um resto, um não dito, uma insatisfação que retorna. Esse não há, não é um, nunca acontece nada. É um não há no nível do simbólico, uma relação que se escreva sem falha. Não há equação sexual que diga homem deseja mulher e mulher deseja homem de forma recíproca e harmônica. O que há é: o homem busca na mulher o gozo suplementar que ele imagina existir fora do falo. A mulher busca no homem o significante que a faça existir como mulher, mas esse significante também falha. Resultado: encontro sim, mas nunca uma relação fechada. Sempre há um mal entendido estrutural. Sempre há um não é bem isso, que volta como sintoma: ciúme, exigência, frustração, idealização seguida de desilusão. Por isso a frase choca, porque toca na ilusão mais profunda do amor romântico. A ilusão de que o parceiro certo vai resolver a falta. Lacan diz: não vai, porque a falta é estrutural. E isso não é maldição, é condição humana. O problema da complementariedade. Nós crescemos com a ideia de que existe a metade da laranja, a ideia de que existe alguém que nos completa. Você ouve isso desde criança. Um dia vai aparecer a pessoa certa, que vai entender perfeitamente, que vai preencher o vazio que você sente, que vai fazer você se sentir inteiro. Filmes, músicas, novelas, contos de fada, tudo reforça essa fantasia. O encontro com o outro como solução final para a falta. O amor romântico promete exatamente isso: completude. Lacan desmonta isso com radicalidade. Para ele, o sujeito é marcado pela falta, e essa falta é estrutural. Não é um defeito passageiro, não é carência emocional que terapia ou amor resolve. É a consequência inevitável de sermos falantes, de entrarmos na linguagem, de aceitarmos a castração simbólica. Quando o bebê entra no mundo do significante, perde o gozo imaginário do corpo uno, da fusão com a mãe primordial. O nome do pai porta essa fusão, introduz a lei, a diferença, a falta. A partir daí o sujeito é barrado, sempre faltando algo para ser completo. O falo simbólico circula como significante dessa falta. Ninguém o tem de verdade, mas todos o buscam no outro. Então, dois sujeitos faltantes não se completam estruturalmente. 2 menos 1 não dá 0. Dois faltantes não somam um todo. Eles se encontram, mas cada um a partir da sua própria falta. O que isso significa na prática? Quando você se apaixona, você não vê o outro como ele é. Você projeta nele o objeto que supostamente tapa sua falta. Ele vira o objeto A, o resto que promete completude. Se eu tiver essa pessoa, eu serei inteiro. Mas o outro também está faltando. Ele também projeta em você o que falta para ele.
Então o encontro é assimétrico desde o início. Cada um demanda do outro que o outro não pode dar, porque ninguém tem o falo, ninguém é o complemento perfeito. Isso explica muita coisa que vemos na clínica. A idealização inicial, você é tudo para mim, seguida da desilusão, você não é quem eu pensava, o ciúme obsessivo, você me completa, então não pode olhar para outro, a exigência constante, porque você não me entende como deveria, o tédio depois de anos. Onde foi parar aquela sensação de completude? Não é que o amor falhe porque as pessoas mudam ou não se esforçam. É que a complementariedade nunca existiu no nível simbólico. O que existe é um mal-entendido criativo, dois faltantes inventando uma relação para contornar a falta de cada um. E quando a fantasia não segura mais, o real irrompe, angústia, ódio, separação. Mas, atenção, isso não é pessimismo nihilista. Lacan não está dizendo não ame, não se relacione, é tudo ilusão. Ele está dizendo o amor é possível exatamente porque não há relação sexual, porque não há encaixe pré-estabelecido. O encontro é sempre um ato criativo, singular, arriscado. O amor não tapa a falta, ele a atravessa. Ele permite que dois sujeitos se encontrem na falta mútua, sem ilusão de completude, mas com responsabilidade pelo desejo de cada um. Então esqueça a metade da laranja. Não existe laranja inteira esperando por você. Existe um sujeito faltante como você, que pode se encontrar com outro sujeito faltante e nisso criar algo real e imperfeito, mas vivo. Gozo e diferença. Lacan introduz uma distinção importante. Há modos diferentes de gozo. Não existe um encaixe natural e automático entre esses modos. O que ele chama de não há relação sexual é exatamente a inexistência de uma proporção matemática entre os sexos. Não há fórmula que diga um homem corresponde exatamente a uma mulher. Essa proporção não existe no simbólico. Vamos entrar nisso com calma, porque aqui está o núcleo mais denso da tese. Primeiro, o que é gozo para Lacan? Gozo não é prazer simples, não é satisfação. É um excesso, algo que vai além do princípio do prazer, que pode ser doloroso, invasivo, até insuportável. É o que o sujeito encontra quando ultrapassa o limite do bem-estar e toca o real do corpo pulsional. Lacan distingue dois modos principais de gozo. Primeiro, gozo fálico. É o gozo ligado ao significante, ao falo simbólico. É regulado pela castração, tem limite, tem medida, é todo fálico. O homem se posiciona majoritariamente nesse gozo. Ele goza na potência, na posse, na repetição controlada. É um gozo que obedece à lei do significante, pode ser simbolizado, falado, fantasiado. Segundo, gozo outro, ou gozo feminino, gozo suplementar. É um gozo que não está todo submetido ao falo, não todo fálico. Ele escapa à simbolização plena, não se deixa medir ou limitar pelo significante. É um gozo que a mulher pode acessar de forma mais direta. Não porque seja natural dela, mas porque sua posição subjetiva não é toda capturada pela função fálica. Lacan diz, a mulher goza de um gozo que não sabe dizer, que não se escreve no simbólico. É por isso que ele fala do gozo místico ou do gozo do corpo que vai além. Agora, o impasse. Esses dois gozos não se correspondem, não há proporção, não há simetria, não há equivalência. O homem busca no gozo fálico uma completude que ele imagina existir no outro, e projeta na mulher o gozo suplementar
que ele supõe que ela tem e que ele deseja capturar. Mas a mulher não goza só no falo, ela tem acesso a um gozo que o homem não alcança da mesma forma e que não pode ser dado a ele como complemento. Inversamente, a mulher busca no homem o significante que a faça existir como mulher, o falo como significante do desejo do outro. Mas o homem também é faltante, ele não tem o falo, ele o representa de forma precária. Então não há encaixe. Não há uma relação sexual que se escreva como uma proporção. Homem, gozo fálico, mulher, gozo suplementar, ou um homem mais uma mulher, igual uma relação harmoniosa. No simbólico, não há essa conta que fecha. O que há é uma simetria irredutível. Cada posição sexual goza de modo diferente, e esses modos não se somam nem se complementam mutuamente. Um tenta capturar o gozo do outro, mas sempre escapa um resto, o real que não se simboliza. É por isso que Lacan diz, não há relação sexual, não porque o sexo não aconteça, mas porque não há relação simbólica que sustente uma complementariedade perfeita entre os sexos. O encontro sexual é sempre atravessado por essa diferença de gozo. Um goza de um jeito, o outro de outro jeito. E esses jeitos não se correspondem ponto a ponto. Sempre resta um mal entendido, um não dito, um excesso que não se troca. Na clínica isso aparece o tempo todo. Ele reclama, ela não goza como eu gostaria, não responde do jeito que eu espero. Ela reclama, ele me quer como objeto, mas não me vê além do falo. Ambos sentem que falta algo, mesmo quando o prazer é intenso. Não é falha pessoal, é estrutural. Os gozos não se proporcionam. Mas isso não condena o amor ou o sexo. Pelo contrário, porque não há proporção pronta. Cada encontro é uma invenção, um risco, uma criação singular. O amor não é encontrar a metade que encaixa. É dois faltantes que decidem fazer algo com a diferença de gozo que os separa e os atrai ao mesmo tempo. O amor como suplência. E aqui entra algo decisivo. Se não há relação sexual no nível estrutural, então o que é o amor? O amor é uma tentativa de fazer existir essa relação. O amor é uma suplência simbólica, é uma construção que tenta costurar aquilo que estruturalmente não fecha. Por isso, amar é sempre arriscado, porque não há garantia. Vamos abrir isso com cuidado, porque essa parte é onde a frase de Lacan deixa de ser fria e vira profundamente humana. Lacan diz em Encore, o amor é o que vem suprir o impossível da relação sexual. Ou, em outra formulação famosa, o amor é dar o que não se tem. O que isso significa? Você não tem o falo, você não é completo, não tem o que falta para ser inteiro. O outro também não tem, mas no amor você age como se tivesse. Você oferece ao outro que você não possui, esperando que ele faça o mesmo. É um blefe generoso, uma ficção criativa. Eu te dou minha completude, que não tenho, e você me dá a sua, que também não tem. Essa troca impossível é o que sustenta o amor. Não é uma troca real de objetos, é uma troca de significantes, de promessas, de fantasias. O amor inventa uma relação onde ela não se escreve. Ele cria um como se houvesse simetria, como se os gozos se correspondessem, como se a falta de um fosse preenchida pelo outro. Por isso, o amor é suplência. Ele supre, ele substitui, ele tapa provisoriamente o buraco que o não a relação sexual deixa aberto. Sem o amor, restaria só a pura assimetria dos gozos. Encontro de corpos, gozo parcial, separação inevitável. Com o amor surge uma narrativa. Nós somos um. Você é minha metade. Juntos somos inteiros. Mas, exatamente porque a suplência, o amor é frágil. A suplência funciona enquanto a fantasia se sustenta.
quando o real irrompe, quando o outro mostra sua falta de forma crua, ciúme, envelhecimento, desejo por outro, impotência, doença, rotina, a ilusão se rasga, aí vem a desilusão. Você não é quem eu pensava, você não me completa. E o que acontece então? Ou o amor morre, separação, ódio, vingança, ou o amor se transforma, deixa de ser tentativa de completude e vira encontro na falta compartilhada. É o amor que atravessa a fantasia, o amor que aceita que não há relação, mas mesmo assim escolhe ficar, inventar algo novo a cada dia, sustentar o mal entendido sem exigir resolução. Na clínica isso aparece o tempo todo, casais que chegam dizendo, perdemos a paixão. Na verdade, a fantasia da completude se esgotou. Pessoas que pulam de relação em relação buscando a certa, repetindo a demanda impossível de tapar a falta. Analisando os que, depois de anos, dizem, eu amo minha parceira, mas agora sei que ela não vai me salvar de mim mesmo. E isso, estranhamente, me deixa mais livre para amá-la de verdade. Esse é o amor pós-fantasma, não mais suplência ilusória, mas assunção da falta mútua. Não promete o impossível, mas sustenta o possível, o encontro imperfeito, o gozo parcial, a ternura no meio da diferença. Então, amar não é encontrar a pessoa que fecha a equação. Amar é dois sujeitos que, sabendo ou intuindo que a equação não fecha, decidem escrever juntos algo que não se escreve sozinho. É arriscado, sim, não há garantia de que a suplência vai durar, mas é exatamente por não haver garantia que o amor pode ser real, não uma ilusão romântica, mas um ato ético singular, corajoso. Exemplo clínico. Quantas vezes alguém diz, eu faço tudo por ele, mas ele não entende. Ela nunca me dá o que eu preciso. Eu me entrego inteiro e mesmo assim, ela parece distante. Isso é efeito dessa não relação. Cada um ama a partir da própria fantasia. Cada um demanda a partir da própria falta. Vamos tornar isso concreto com um exemplo clínico que aparece com frequência no consultório. Paciente mulher de 34 anos, casada há 8 anos, chega dizendo, eu dou tudo por ele, cuido da casa, dos filhos, da carreira dele, faço sexo quando ele quer, ouço todas as reclamações, mas ele continua insatisfeito, diz que sente falta de algo, que não se sente desejado de verdade. Eu me sinto esgotada, usada, porque nada que eu faço é suficiente. Nas primeiras sessões, ela associa na infância mãe sobrecarregada, pai emocionalmente ausente. Ela se tornava boa filha para ganhar atenção, antecipava necessidades, não pedia nada. No casamento, repete, vira a mulher perfeita, que supre tudo, esperando que o marido a veja como indispensável, que a deseje de forma absoluta. Mas o marido que ela descreve responde, você faz tudo, mas eu sinto que falta paixão, que você me ama como se fosse obrigação. Eu quero sentir que sou desejado por quem você é, não pelo que você faz por mim. Aqui está o impasse da não relação. Ela ama a partir da sua fantasia. Se eu for o objeto que completa o outro, suprindo todas as faltas, ele vai me amar de volta e me completar. Ela demanda dele o reconhecimento absoluto, o significante que a faça existir como mulher desejada sem falta. Mas ela oferece gozo fálico, serviço, cuidado, disponibilidade, esperando que ele responda com gozo suplementar, paixão total, desejo incondicional. Ele, por sua vez, ama a partir da própria fantasia. Busca na mulher o gozo outro, que transcenda o falo, algo misterioso, além do que ele controla. Ele demanda dela o desejo
que o faça sentir vivo, desejado sem esforço. Mas, quando ela faz tudo, isso vira gozo fálico, regulado, previsível, exatamente o que não desperte o gozo suplementar que ele imagina nela. Resultado, ela se sente não reconhecida. Eu dou tudo e nada basta. Ele se sente não desejado. Ela me cuida, mas não me deseja de verdade. Nenhum dos dois consegue dar ao outro o que o outro demanda, porque o que cada um demanda é a completude que o outro também não tem. A fantasia de cada um colide com a assimetria dos gozos. Ela tenta tapar a falta dele com dedicação total fálica. Ele tenta capturar o gozo suplementar dela, mas ela não o oferece dessa forma, porque também está faltando. Na análise, quando ela começa a atravessar sua fantasia, percebe que sua entrega total era defesa contra a angústia de ser desejada por si mesma, não pelo que faz. Associa que dar tudo era repetir o papel da infância, ser o objeto que tapa a falta da mãe. Com o tempo, ela diminui a suplência excessiva e começa a demandar menos dele como salvador, mas como parceiro faltante. O casamento não vira perfeito, continua assimétrico, mas surge espaço para um amor menos ilusório. Eles aceitam que não se completam, mas escolhem sustentar o encontro na diferença. Ela pode desejar sem se esgotar, ele pode desejar sem cobrar o impossível. Esse exemplo mostra o que Lacan quer dizer. O amor não resolve a não relação, ele a suporta, a contorna, a inventa dia após dia. Quando a fantasia cai ou o casal se separa, porque a ilusão não segura mais, ou o amor se torna mais real, dois faltantes, que, sabendo da falta, decidem fazer algo com ela juntos. Quantas vezes você já ouviu ou disse algo parecido? Eu dou tudo e não recebo nada. Eu dou pouco e ainda sobra a cobrança. Isso não é falha de caráter, é o real da não-relação se manifestando. E o mais libertador, reconhecer isso não mata o amor, pode salvá-lo, tirando a ilusão de completude e abrindo espaço para o desejo real, imperfeito, mas vivo. Exemplo clínico. Quantas vezes alguém diz: o que isso muda na clínica? Na clínica, isso é fundamental, porque o analista não promete ensinar alguém a encontrar a pessoa certa. Não oferece técnicas de sedução nem fórmulas para melhorar o relacionamento, nem conselhos de compatibilidade astrológica ou de aplicativo de namoro. Ele trabalha com o modo como o sujeito se posiciona diante da própria falta. O sofrimento amoroso não nasce porque não existe alguém ideal. Nasce porque o sujeito quer que o outro responda ao que é estruturalmente impossível. Vamos ver o que isso muda na prática analítica, porque é aí que a tese de Lacan deixa de ser teoria abstrata e vira ferramenta de escuta. O analisando chega com queixas típicas. Eu sempre escolho pessoas erradas. Meu casamento está acabando porque ela mudou. Eu dou tudo e não recebo reciprocidade. Tenho medo de ficar sozinho, mas quando estou com alguém me sinto sufocado. Na escuta comum, psicologia pop, aconselhamento, terapia comportamental, a resposta seria: vamos trabalhar sua autoestima para atrair pessoas melhores. Aprenda a se comunicar melhor. Faça terapia de casal para resolver os conflitos. Talvez você precise de um tempo solteiro para se conhecer. Tudo isso pode ajudar, mas fica no nível imaginário. Ajusta o ego, melhora o comportamento, busca compatibilidade. Presume que com o parceiro certo ou com ajustes, a relação pode se tornar harmônica, complementar. Na psicanálise lacaniana,
O analista não entra nessa ilusão. Ele escuta o que a queixa revela sobre a posição subjetiva do analisando diante da falta, como ele fantasia o outro, o parceiro ideal, que o completaria, qual objeto A ele projeta no outro para tapar sua castração. De que modo ele repete a demanda impossível: me complete, me deseje sem falta, seja meu falo. Qual superior o pune quando o outro não responde como esperado. O analista sustenta o lugar vazio. Não responde à demanda. Você merece alguém melhor. Não prescreve. Tente isso na cama. Não julga. Você é codependente. Devolve a pergunta. O que você espera que o outro te dê quando diz me completa? De onde vem essa exigência de que o outro não falte? Quando o outro mostra sua falta, o que isso desperta em você? Com o tempo, o analisando começa a atravessar a fantasia. Percebe que o sofrimento não vem da pessoa errada, mas da insistência em demandar do outro que o outro, por estrutura, não pode dar. A falta não é defeito do parceiro, é condição do desejo humano. Exemplos que vejo no consultório. Uma mulher que troca de parceiros a cada 2, 3 anos. Cada um começa como o escolhido, vira o decepcionante. Na análise, emerge que ela busca no homem o pai ideal que a mãe nunca teve. O falo que tapa a falta materna. Quando o parceiro mostra castração, vulnerabilidade, falha, ela o descarta. O atravessamento, aceitar que nenhum homem terá o falo absoluto. O desejo pode circular sem exigir completude. Um homem que se sente não desejado na relação longa. Oferece tudo, protetor, provedor, mas cobra desejo constante. Na análise vê que sua posição é todo fálico. Ele quer ser o significante que faz a mulher gozar suplementarmente. Quando ela não responde assim, sente-se castrado. O atravessamento, assumir que o gozo dela é outro, não capturável. O desejo dele pode existir sem controle total. O fim da análise não é encontrar o amor perfeito, é o sujeito se separar da ilusão de que o outro, parceiro, pode responder à falta estrutural. Com isso, o amor pode se tornar menos demandante, menos punitivo, mais possível. Dois faltantes que se encontram na falta, sem exigir que o outro a preencha. O sofrimento diminui não porque o amor vira perfeito, mas porque a exigência impossível diminui. Então, na clínica não há relação sexual. Não é uma frase desencorajadora, é libertadora. Tira o analisando da busca infinita pelo certo e o coloca na responsabilidade pelo desejo singular. Não promete o impossível, promete o atravessamento do impossível. E aí o amor, se vier, vem sem mentira, não como solução da falta, mas como sustentação dela. Exemplo clínico: amor por análise. Vamos a um exemplo clínico que ilustra exatamente o que pode acontecer quando o analisando atravessa a fantasia da relação sexual e chega a um amor mais pós-análise, ou seja, um amor que não tenta mais tapar a falta, mas a sustenta com responsabilidade e desejo assumido. Paciente, homem de 45 anos, em análise há 7 anos. Análise lacaniana clássica, 3, 4 vezes por semana. Chegou inicialmente com queixas de repetição compulsiva, casamentos e relacionamentos longos que sempre terminavam em desilusão profunda. Eu idealizo a mulher, coloco nela tudo o que me falta, depois percebo que ela é normal, falha e me sinto traído. Termino odiando ou sendo odiado. No percurso analítico, ele associou muito à mãe, uma figura idealizada na memória, perfeita, sacrificada, mas na realidade ausente emocionalmente após o divórcio dos pais. O pai era visto como fraco, incapaz de sustentar a mãe, o que gerava raiva e identificação ambivalente.
Na transferência, o analista virou o outro suposto saber que deveria completá-lo, mas que também faltava, silêncios e interpretações que não davam a resposta mágica. Sonhos recorrentes, mulheres que se transformavam em estátuas ou desapareciam. Ele tentava segurá-las, mas elas se desfaziam. O atravessamento do fantasma fundamental aconteceu por volta do 5º, 6º ano. Ele percebeu que sua busca era pelo falo absoluto no outro. A mulher que seria a exceção, o gozo suplementar que ele imaginava existir fora da castração. Quando o parceiro mostrava falta, irritação, desejo próprio, limites, ele se sentia castrado e abandonava ou sabotava. Pós-análise. Ele terminou a análise há cerca de 2 anos, mas manteve contato esporádico. Ele está em um relacionamento há 18 meses, o mais longo estável desde o divórcio há 10 anos. Quando descreve em uma sessão de retorno, eu não sinto mais aquela paixão avassaladora dos primeiros meses que durava anos. Não é que o desejo acabou, ele mudou. Agora eu desejo ela sabendo que ela falta, que ela não vai me completar, que ela tem seus próprios buracos e ela sabe que eu também falto. Tem dias que brigamos feio, que ela me irrita, que eu penso porque não fui embora antes. Mas aí lembro, não é ela que me falta, sou eu que ainda cobro dela o que eu não tenho. Então respiro, falo o que sinto sem esperar que ela conserte e ela faz o mesmo. O sexo não é mais perfeito como na fantasia inicial. Às vezes é desajeitado. Às vezes um de nós está cansado. Às vezes é só ternura sem orgasmo explosivo. Mas é real. Eu não espero que ela seja a minha metade da laranja. Espero que ela seja ela, faltante, desejante, imperfeita. Eu sou o mesmo. E nesse não encaixe a gente constrói algo todo dia. Não é cinema, mas é vivo. E eu me sinto mais livre para amar sem cobrar o impossível. Esse é o amor pós-análise. Não mais suplência ilusória, você me completa, mas a função da falta mútua. Eu te desejo mesmo sabendo que você falta, e você me deseja mesmo sabendo que eu falto. O desejo não cessa, ele circula sem a exigência de fechamento. O gozo não é capturado, é compartilhado no parcial, no imperfeito. O amor vira ato ético, responsabilidade pelo desejo próprio e acolhimento do desejo do outro sem a ilusão romântica de simetria. Na clínica, isso aparece como um dos frutos mais interessantes da análise. O sujeito não vira solteiro eterno, nem cínico. Ele pode entrar em relações ou sustentar as existentes, com menos alienação, menos cobrança, mais separação subjetiva. O amor deixa de ser tentativa de resolver a castração e vira sustentação dela. Esse exemplo não é exceção rara, é o que acontece quando o analisando atravessa o fantasma. O desejo não morre, ele se torna mais singular, menos demandante, mais possível. O amor não fecha a falta, mas deixa de sofrer por ela não fechar. E isso, para mim, é um dos efeitos mais potentes da análise lacaniana. Não promete o amor perfeito, mas permite um amor mais real. Se você chegou até aqui, talvez esteja pensando no seu próprio desejo. Traga isso para o divã. A falta não é inimiga, é o motor do desejo. Então, quando Lacan diz não há relação sexual, ele está dizendo não existe complementariedade plena, não existe encaixe perfeito, não existe proporção simbólica que garanta harmonia entre os sexos, não existe fórmula que escreva homem mais mulher
igual relação fechada, sem resto, sem falta. Mas existe desejo, existe amor, existe tentativa. E talvez seja exatamente isso que torna o encontro humano tão intenso. Não porque ele fecha, mas porque ele nunca fecha completamente. É nessa falta que o desejo continua. É nessa não relação que o amor se inventa dia após dia como um ato criativo arriscado, singular. Não como solução mágica da castração, mas como sustentação dela. Não como promessa de completude, mas como responsabilidade pelo desejo próprio e pelo do outro. Na clínica, isso muda tudo. O analisando deixa de buscar o parceiro ideal que vai resolver a falta e começa a assumir que a falta é dele e que o desejo pode circular mesmo assim. O amor deixa de ser cobrança, me complete, e vira encontro possível. Eu te desejo, mesmo sabendo que você falta, e você me deseja, mesmo sabendo que eu falto. É libertador porque tira a ilusão romântica que nos sufoca e abre espaço para algo mais real, dois sujeitos barrados que, na impossibilidade da relação, criam algo que não existia antes. Então repito com calma, não há relação sexual, mas há encontros. Há gozo parcial. Há amor que atravessa a fantasia em vez de tapá-la. Se essa frase te incomoda, te intriga ou te alivia, traga isso para o divã. O mal-entendido amoroso é um dos melhores materiais que temos para análise. Miller, como editor e continuador de Lacan, comenta extensivamente essa fórmula em seus cursos de texto. Ele a vê como o axioma do trauma sexual e do real lacaniano tardio. Miller enfatiza que não há relação sexual, não é uma constatação pessimista ou moral. Não significa que o sexo seja sempre ruim ou impossível. É uma proposição lógica no simbólico, ordem da linguagem e do significante. Não há proporção ou simetria que escreva uma relação complementar entre os sexos. Não se pode inscrever matematicamente homem mais mulher igual relação harmônica sem resto. Em textos como Ti Archiacon Conversation e curso sobre o seminário Encore, Miller diz: o não há de Lacan é uma página em branco, não escrita. Não é um buraco como na fora-clusão, mas um puro não há. Isso se torna a frase fundacional, o vazio onde o sintoma surge como suprência. Miller propõe escrever isso com o conjunto vazio e acima dele o sigma do sintoma. O sintoma vira o parceiro sintoma, o que substitui a relação impossível em vez de relação sexual, a relação ao sintoma, o gozo solitário ou assimétrico que o sujeito constrói com seu sintoma. Consequência clínica segundo Miller. Na neurose, o sujeito faz parceria com o sintoma para contornar o real da não-relação. O amor ou o casal tentam suprir esse vazio, mas sempre resta o trauma sincrônico, o real da sexualidade que não se escreve nunca. Miller resume: não há relação sexual em seu corpo de modo diferente. O gozo fálico masculino e o gozo outro feminino não se somam nem se correspondem. Implicações clínicas. Na prática analítica lacaniana, a frase não há relação sexual é uma ferramenta poderosa de escuta. Ela ajuda o analista a sustentar o lugar vazio sem cair na tentação de consertar o casal ou prometer harmonia. Aqui vão implicações concretas. O sofrimento amoroso como insistência na ilusão de simetria. Muitos analisandos
chegam dizendo: eu só quero uma relação equilibrada, onde ambos se deem na mesma medida. O analista ouve isso como demanda de proporção simbólica impossível. A angústia surge exatamente quando o sujeito insiste que o outro parceiro responda simetricamente ao seu desejo, ou seja, que o gozo do outro se ajuste ao seu. Lacan: o amor é o que supre o impossível da relação sexual, mas quando a suplência falha, o parceiro não responde como esperado e rompe o real, angústia, ódio, depressão ou acting out. Diferença entre gozo fálico e gozo outro na neurose. No lado homem, posição subjetiva, não gênero biológico. O gozo é majoritariamente fálico, regulado, repetitivo, ligado à potência e à fantasia de posse. O sujeito busca na mulher o gozo suplementar que imagina existir, o gozo feminino como exceção. No lado mulher, o gozo não é todo fálico, há um gozo outro que escapa à simbolização, que não se deixa capturar. Clínica: um homem pode reclamar: ela goza, mas não do jeito que eu quero. Ele busca controle fálico sobre o gozo dela. Uma mulher pode reclamar: ele não me deseja, mas só como objeto. Ela busca ser desejada no gozo outro, não só como falo. O analista não ensina compatibilidade, devolve o que você goza quando ela goza de outro modo, ou o que falta quando ele te deseja como você quer ser desejada. O fim da análise e a separação. O atravessamento do fantasma fundamental leva a uma aceitação da não relação. O sujeito assume que seu desejo é desejo do outro barrado, que o gozo é parcial e assimétrico. Isso não significa celibato ou cinismo. Significa que o analisando pode entrar em relações sem a exigência ilusória de completude. Miller comenta após o paz: o sujeito sabe que o parceiro é sempre um sintoma, o sintoma que ele escolhe para fazer existir algo da relação impossível. Jacques Alain Miller aprofunda a frase em textos e cursos recentes. Miller retorna à fórmula em vários momentos, especialmente nos anos 2000 a 2020, ligando-a ao capitalismo contemporâneo e à subjetividade pós-moderna. Em El Partenaire, Sintoma, 2008 a 2009, o parceiro não é mais o outro da relação sexual, mas o sintoma do sujeito, o que permite ao sujeito gozar de seu próprio corpo de modo solitário mesmo em casal. O casal moderno vira dois sintomáticos que se toleram mutuamente. Em cursos sobre o seminário 23, o sintoma, a não relação é o real que o sintoma contorna. Sem sintoma, nó borromeano que amarra RSI, o sujeito desabaria no real da sexualidade sem véu. Em textos mais recentes, como as letras de IECF ou conferências sobre transgeneridade, Miller nota que a ideologia contemporânea tenta apagar a não relação com discursos de fluidez total. Qualquer um pode ser qualquer coisa, mas isso só mascara o real. A diferença sexual, não biológica, mas de gozo, insiste no real, mesmo quando negada simbolicamente. Miller diz em uma conferência: a não relação sexual é o que faz o humano ser humano, falante, desejante, faltante. Negá-la é negar o sujeito. Exemplo clínico: o casal que não se entende na cama. Paciente, casal em análise individual paralela. Ele: transamos, ela goza, eu gozo, mas depois sinto um vazio. Ela diz que eu não estou presente de verdade. Ela: ele me penetra, me faz gozar,
mas é como se fosse automático. Quero sentir que ele me deseja além do ato. Na escuta, ele, posicionado no gozo fálico, busca repetição controlada, potência, performance, fantasia que o gozo dela o complete, suplementar, quando ela goza de outro jeito, mais emocional ou com fantasias próprias, ele sente castração. Ela no gozo, outro. O prazer não é só clitoriano fálico, há um gozo corporal que escapa à simbolização. Ela demanda ser desejada no mistério desse gozo, não só como objeto de potência dele. Interpretação possível devolvida na transferência. O que você goza quando ela goza sem depender da sua potência? O que falta quando ele te deseja como objeto perfeito? Resultado possível pós-atravessamento. Eles não viram casal harmônico, continuam assimétricos, mas o sexo vira menos cobrança. Ele aceita que o gozo dela é outro, não capturável. Ela aceita que o desejo dele é fálico, não total. O vazio pós-sexo não é mais falha do outro, mas o real da não-relação que eles atravessam juntos sem ilusão de fechamento. Frases complementares de Lacan para enriquecer essa palestra. O amor é dar o que não se tem a alguém que não o é. Há gozo do corpo, mas há gozo do outro. A relação sexual não se escreve. Então chegamos ao fim dessa conversa sobre uma das frases mais poderosas e desconcertantes de Jacques Lacan. Não há relação sexual. Repito com toda clareza, Lacan não está dizendo que o amor é impossível, não está dizendo que o sexo nunca dá certo, não está dizendo que você está condenado à solidão ou à frustração eterna. Ele está dizendo algo muito mais preciso e ao mesmo tempo muito mais libertador, no nível do simbólico, da linguagem, da lei, do significante. Não existe uma proporção, uma simetria, uma complementariedade perfeita que escreva a relação entre os sexos. Não há fórmula que feche homem mais mulher igual relação plena, sem resto, sem falta. Mas exatamente porque não há essa fórmula pronta. O desejo não para, o amor não desiste, o encontro continua acontecendo, imperfeito, assimétrico, cheio de mal entendidos, mas vivo. O que Lacan nos deixa é isso: pare de buscar o encaixe perfeito que nunca existiu. Pare de cobrar do outro o que ele por estrutura não pode dar. Assuma que sua falta é irremediável e que o desejo nasce justamente dessa falta. Na clínica isso muda tudo. O analisando deixa de sofrer porque não encontrou a pessoa certa e começa a se perguntar: o que eu faço com meu desejo, sabendo que o outro também falta? E quando o atravessamento acontece, o que surge não é cinismo nem desistência. Surge um amor possível, dois sujeitos barrados que se encontram na falta mútua, que sustentam o mal entendido sem exigir resolução, que gozam do parcial sem ilusão de totalidade, que inventam dia após dia uma relação que não se escreve, mas que se vive. Então, se essa frase te incomoda, te intriga, te alivia ou te revolta, bom sinal. Esse incômodo é o desejo falando. Traga ele para o divã, deixe ele circular, porque o desejo não quer solução, ele quer continuação. Obrigado por ter chegado até aqui de verdade. Se essa palestra te tocou de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual parte mais ressoou? Você já sentiu essa assimetria na pele? O que mudou ou pode mudar depois de ouvir isso? Curta se faz sentido. Inscreva-se e ative o sininho para mais Lacan, mais Freud, mais clínica sem rodeios. Tem muito mais vindo por aí. Um abraço forte, cuide do seu desejo. Até a próxima.